Agora passou pela minha cabeça a questão da proteção, da via de grave, da via de agudo. Mas como é que nós podemos pensar isso? As proteções, os limíteres, porque nós vemos que alguns gerenciadores, você tem um limiter de pico, limiter RMS, alguns gerenciadores trazem os dois. Alguns gerenciadores você pode escolher se vai ser pico ou se vai ser RMS, você escolhe como é que vai ser. E se é extremamente importante nós termos os dois limíteres, médio e pico, numa mesma via, ou é melhor não usar nenhum, ou é melhor usar um deles? É uma pergunta bastante complexa. Não, é uma pergunta de $1 milhão. Eu estou te devolvendo. Fizeram essa pergunta em Portugal. Até aqui presente, né? Fizeram essa pergunta ontem. Nós temos alguns amigos de Portugal aqui conosco no grupo, né? Mandar um beijo lá para Portugal, a galera que está aqui com a gente, o Rui Pedro, o pessoal que ontem, né, participaram conosco no curso e estão aqui nos abrilhantando com a presença, né? Os meus queridos amigos do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da ATAC estão realmente ao leimar. E é muito interessante que me fizeram essa pergunta. Eu falei, venham pro bate-papo lá com os meninos, porque vocês vão adorar, porque essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta bastante complexa, né? E tá no seu colo. E realmente, eu não poderia nem dizer assim que existe uma regra geral e que se aplica a 100%, porque isso não é uma unanimidade no mundo inteiro, né? Você vai discutir com N fabricantes e você vai achar N vertentes, cada um defendendo sua posição quanto a esse processo. O que eu posso afirmar de certeza é o limiter não foi feito para usar. Esse é o primeiro ponto, isso é uma certeza. Né? O meu exemplo do airbag. O limiter, para mim, é como um airbag, uma ferramenta que você não... Ele foi feito para não ser usado. Porque por melhor que ele seja, por melhor que os ajustes sejam feitos dentro da proposta ou da faixa, ou daquilo que você está propondo, ele sempre vai introduzir uma distorção no sinal. Quando eu estou falando de proteção, tá? Não estou falando simplesmente de diminuir faixa dinâmica ou coisa assim. Estou falando em termos de proteção geral. Vai ser um problema isso, ou seja, ele nunca vai ser bom. Mas... a ideia do limiter de pico é você controlar o excesso de deslocamento. E a ideia do limiter RMS é você controlar a temperatura, você controlar o excesso de energia RMS no transdutor. Então, o que se tem trabalhado hoje, eu não vou dizer que não é bom, eu acho só, particularmente, e pelas experiências que a gente já fez na ATAC, é que o limiter de pico, ele é extremamente difícil de ser ajustado corretamente. É extremamente difícil. Por quê? Por todas as variáveis que eu já apresentei, né, das questões aí de qual pico, qual normativa, quanto o amplificador dá, em que ponto, em que momento, quanto ele suporta isso, e também porque ele é extremamente auditivo, a distorção dele é muito auditiva. Quando começa a aparecer muita distorção, a tentação do cara que está ajustando é jogar mais para cima, porque ele gera uma distorção muito grande no sinal. Então, começa a ficar muito ruim o sinal, a ideia é, vou jogar um pouco mais para cima. E aí, o mais para cima, ele passa a ser irrelevante. É a mesma coisa que não ter. Então, o que a gente tem trabalhado na ATAC? Atualmente, na ATAC, a gente não tem usado limitadores de pico. Os sistemas mais novos, a gente tem usado limitadores RMS para proteger a parte de temperatura nos transistores, a potência RMS, e tem trabalhado com fatores de Headroom bem altos nos amplificadores e também no transdutor. Então, a normativa que a gente tem adotado para o transdutor, tanto os nossos usados em produtos internos quanto os de venda, é a segunda revisão, que é 12 dB. Da S. Uhum. Então, você tem uma capacidade do transdutor bastante grande de discursão e você tem uma capacidade de amplificação de pico, que é o que o Júlio estava falando antes dos amplificadores, muito alta. Ou seja, 200 volts é fácil de se conseguir hoje de pico. Então, o que a gente busca? A gente busca controlar o RMS e deixar esse trabalho do pico mais solto. Por quê? A gente viu que está dando mais resultado isso, a sonoridade fica menos afetada e a queima é muito desprezível, o índice de queima nesse formato. Quando que eu trabalho com os dois e começo a tentar apertar os dois, às vezes eu tenho mais problema, principalmente na região de alta frequência, porque essa distorção ela fica audível e a pessoa não reduz isso. Depois que está no meio do show, isso aí não é segurado, vamos reduzir porque está ficando ruim. Não, você trabalha com esse tempo todo de distorção. E esse tempo todo trabalhando com essa quantidade de distorção naqueles picos de potência que nós estamos falando,
eles podem ser mais prejudiciais do que você não ter. Porque nós estamos falando de um limiter com tempo de ataque zero. Ou seja, só um adendozinho, assim, na questão do alto-falante. Isso, a gente só consegue trabalhar com níveis de headroom tão altos porque os alto-falantes eles foram feitos para suportar esse headroom. Você vê muito alto-falante comercial que aguenta grandes potências RMS medidas a 6 dB de fator de crista, então quer dizer, é uma bobina que vai aquecer muito e vai suportar essa potência, mas não tem excursão. E o que acontece quando você coloca esse pico de 200 volts num alto-falante que é limitado pela suspensão ou pelo conjunto magnético, que não possui uma capacidade de excursionar grande? Aquilo vira distorção, aquilo vira aquecimento extra na bobina, pode acabar queimando a bobina no alto-falante e pode acabar até destruindo mecanicamente o falante, pode arrebentar uma centragem, arrebentar uma borda, né? Então, isso é possível porque os alto-falantes também são desenvolvidos para suportar esse header. Eu vejo, Júlio, só dentro desse seu parênteses, que eu já vi alguns vídeos na internet, pessoal pegando alto-falantes automotivos, pega um transformador, liga na energia elétrica 220, 127 volts e aplica isso direto no alto-falante para ele vibrar em 60 Hz e ver por quanto tempo ele fica ali saindo fumaça até pegar fogo. Quer dizer, o que ele suporta. Já vi também competições que a potência aplicada é tão alta, a tensão, que os alto-falantes chegam a queimar, mas pelo tempo tão curto, é o tempo necessário para ele ganhar o campeonato. E eu vi um cone, por exemplo, de um alto-falante desses automotivos, que eu achei que ele tivesse em curto, tivesse queimado, porque o cone não mexe. Ele suporta muita potência, mas com menor eficiência. E aí fica esse universo do que a gente tem, que o tempo todo no áudio é uma troca, é uma permuta, não tem como você ganhar em todos os lados. O tempo todo você quer uma coisa, você tem que entregar outra. É um jogo de troca. Então, assim, se a gente vai para um alto-falante que é extremamente eficiente, ele suportaria menos potência média, porque ele é um alto-falante para suportar muita potência. O que você está dizendo, se eu entendi bem, é que vocês trabalham no desenvolvimento de um transdutor que vai suportar uma certa potência, que tem que ter uma certa eficiência, um certo deslocamento para reproduzir o programa que ele vai tocar, que normalmente é música, que tem um certo fator de crista por região de frequência, e não é um troço com muito nível médio a ponto de apenas dar pressão. Aí nós temos uma busca entre muita pressão com distorção, que é o que a gente não quer, e também um sinal que tem extremamente eficiente, mas com pouquinha potência, que não chega a esse tal que a gente quer num show. É um pouco isso, ou eu estou equivocado? Não, perfeitamente. Aí vem aquela coisa que você estava falando do equilíbrio entre amplificador e alto-falante, né? É essa questão do que o alto-falante suporta mecanicamente de potência, do que ele suporta em termos dinâmicos e o que ele suporta termicamente, que é o aquecimento da bobina. Então esse equilíbrio é importante e por isso não é uma coisa fácil você falar como é que eu vou casar a potência de saída do amplificador com a potência do falante. É difícil. Eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte: onda quadrada de música eletrônica poderia danificar o amplificador ou o alto-falante? Não, o amplificador, se for falar, vamos falar do nosso caso, não, porque a gente tem proteções que vão trabalhar atuando, né? O amplificador vai se desarmar, vai limitar isso aí, tem proteções que atuam trabalhando nisso. Porém, você não consegue ao tempo todo reduzir essa distorção para que não seja amplificado dessa forma. Ou seja, não tem nada antes do amplificador que vai tirar essa distorção para ele não ser amplificado dessa forma. O que o amplificador vai fazer é amplificar o máximo que ele pode com essa onda já distorcida. Se essa onda já está extremamente distorcida, o que você vai enviar para o seu transdutor é um sinal extremamente distorcido. Então, você está... O DJ que está tudo no vermelho, o cara está colando o mix e está mandando para mim. Então, você está fazendo o quê? Um sobreaquecimento do seu transdutor até dar problema no transdutor, porque você está enviando um sinal extremamente distorcido em alta potência. O amplificador vai fazer o trabalho dele, vai amplificar o sinal que entrou. Como diz o Júlio antes, o que entra, sai. Tem uma outra pergunta para você aqui, Adriano. Ele cita aqui uma marca, né, da JBL, mas enfim, o importante é a pergunta do resultado. Que ele já teve, o Rodrigo, disse que teve muitos problemas com alto-falantes da JBL, da linha da VT 4888, que rasgava o cone dos alto-falantes de 5,5 polegadas. Aí ele pergunta, o cone do alto-falante, ele rasga por excesso de vibração, pelo limiter ineficiente, ou por excesso de potência? Na verdade, é assim, geralmente esse rasgar tem a ver com deslocamento excessivo, mas o deslocamento excessivo pode ser por uma série de fatores, né? Pode ser por a forma que está feito o projeto, pode ser por excesso de potência, nós estamos falando antes lá do fator de crista, né? Se você tiver um excesso de pico que vai dar um deslocamento maior, você vai chegar a um excesso de deslocamento. Então pode ser por excesso de potência que gera excesso de deslocamento, dependendo da situação.
Mas o que acontece normalmente com esses sistemas, que a gente conhece um pouco, é que esse é o elo fraco do sistema. Todo sistema, de uma forma ou outra, ele tem um elo fraco, mais fraco, não fraco, um elo mais fraco que os demais. E esse é o cara que quando você está... Que não acompanha os demais, não é isso? Isso. Em termos gerais, ele não acompanha os demais. Então, você vai limitar o teu sistema por esse mais fraco. O que acontece em alguns sistemas é que quando esse elo mais fraco chegou no máximo, você não segura os demais, você deixa os demais soltos. O que acontece muito nos sistemas passivos que a gente está falando agora. Você ajusta o sistema, sua vida de... Vamos dizer que for um sistema 3 vias, para imaginar aqui. Você ajusta a sua parte grave, a sua parte média, a sua parte aguda. Como é que você ajusta os limitadores de cada um? Quem é o elo mais fraco? É o médio? Então, quando o médio chegou e começou a limitar, o que você faz com o seu grave e seu agudo? Todo mundo limita ao mesmo tempo? Para manter essa linearidade? Não, você vai no máximo de cada via. Pois é, aí deslineariza o sistema, você passa a ouvir muito mais grave que médio, e o que você faz com a sua mix? Tenta compensar isso. E aí, o elo mais fraco passa a não aguentar mais. Esse é o padrão, né? Porque o sistema ele tem que ser capaz de ser linear, ou seja, o teu elo mais fraco determina o SPL máximo do sistema. Ponto. Não tem outro jeito. Se o sistema toca X baixo, ele tem que tocar X alto, só amplificando todo mundo junto, entendeu? E esse é o que muito acontece. O elo mais fraco do sistema, normalmente desse caso, acredito que a gente já viu por aí, acontece isso. É o elo mais fraco do sistema. Você tem um grave bastante reforçado no sistema e que você vai só ter excesso disso, principalmente se você não faz a compensação correta na montagem array, né? Por acoplamento. Então, você vai ter o elo mais fraco e vai acontecer isso. Isso aí me leva para uma outra dúvida, que é o seguinte: se eu tenho cada via com uma capacidade de chegar no máximo diferente, que é natural para qualquer sistema, mas se você pegar a via mais fraca e segurar o resto para todo mundo chegar no máximo, o sistema terá um SPL máximo linear. Perfeito. Então, ainda que uma via conseguisse chegar além, ela está travada para manter a linearidade do sistema. Mas, nesse caso de um sistema solto, se eu tiver distorção nas vias de grave, ou de médio, ou de agudo, eu tenho a mesma sensação se eu tiver distorção no grave, ou no médio, ou no agudo. Como é que é isso? O que poderia me incomodar mais? Sem dúvida nas frequências mais altas. Grave, você vai ter Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, se você me permitir um minuto a mais. Nós vamos falar o quanto a gente tolera a distorção de grave. Não é que se você disser assim, o grave, como se dizia até pouco tempo atrás, distorção do grave não interessa, você não escuta. Não, você escuta. Basta você botar um que tem e um que não tem distorção. Basta você comparar. A questão é que você tolera muito mais, por uma própria deficiência auditiva, né, do que as frequências médias. Então, quando você, que eu estava falando do elo fraco, se o elo fraco for uma frequência média, que você tem uma tolerância muito pequena à distorção, vai te incomodar demais isso. Muito, muito, muito mesmo. Muito mais que fosse em grave. Em grave você vai tolerar isso. E aí vem ainda a questão, os transdutores de grande tamanho, de baixa frequência, eles toleram muito mais distorção, muito mais desaforo, como a gente fala, sem danificar. Não é a mesma situação dos transdutores pequenos, né? Uma coisa interessante que você falou com relação a um parênteses aqui, com relação a você, se eu te der um minutinho, eu vou te dar horas, né? Porque vocês não sabem, mas eu estou há 8 meses convencendo o Adriano, o Júlio e o Claudinho a estarem conosco nessa live. Vocês não têm noção da conquista que nós tivemos em trazer esses 3 camaradas para cá. E raramente participam de algum tipo de evento. Então todos nós que estamos aqui hoje, somos privilegiados. Então, mais uma vez, agradecer todos vocês aqui conosco, mas eu vou continuar, Adriano, vou te soltar, não. Se você quiser 10 horas, eu te dou 10 horas de papo, eu sei que fica. 8 meses para conseguir o cara, pelo amor de Deus, né? Então é hoje. Então eu queria que você falasse, né, um pouco sobre essa questão, já que você entrou na distorção que a gente percebe, se nós temos, assim, alguma tecnologia melhor de controle com relação a isso para não deixar saturar, e como é que fica essa parte de processamento que a ATAC utiliza, a parte digital, porque nós vemos que essas caixas mais atuais, da linha Verticon, Versa Red, todas já vêm com DSP internos, que tem os seus filtros, inclusive filtros FIR. Então, assim, que você falasse um pouco se tem algum tipo de nova tecnologia de controle e falar um pouco também da parte de processamento digital. Bom, é um assunto também bastante interessante e, claro, vem se trabalhando muitas no mundo, aí tem umas 3 vertentes diferentes, mas a ATAC também está participando de uma parceria com uma empresa lá de fora, né, uma empresa europeia, e para desenvolver sistemas que façam um controle e uma proteção do sistema, e não só proteção, mas muito focado à linearização do sistema, porque o transdutor é extremamente não
linear, né? Quando a gente trabalha mesmo que é com deslocamento, tem muita não linearidade que geram muitos problemas, e vem se trabalhando em sistemas novos que vão, digamos assim, fazem toda essa vez do limiter. O limiter passa a ser, digamos assim, simples perto desses sistemas. Esses sistemas são muito mais sofisticados que o limitador. Porque o limitador, ele tem uma relação direta com o sinal que está entrando, né? Ou seja, ele avalia o sinal que está entrando e toma uma decisão de segurar ou não a partir daquele sinal. Independe para ele o que está acontecendo com quem está recebendo esse sinal. O transdutor. O transdutor. O transdutor não é um sensor, nesse caso, o limitador. E esses sistemas de controle, eles vêm trabalhando da seguinte forma, que é você usar o transdutor como sensor próprio, ou seja, ele ser o próprio sensor do sinal, você usar o modelamento matemático do transdutor, tanto o modelamento de funcional quanto térmico, para você saber como é que ele se comporta quando ele altera a temperatura, que a temperatura na bobina ela altera muito e rapidamente com sinais. Então, como é que ele se comporta e muda completamente. E aí, você pega esse modelamento matemático e a partir dessa medida que você tira do comportamento do alto-falante, porque agora ele virou o sensor, desse sensor, a partir dessas variáveis, né, de estado, que a gente chama, as variáveis daquele momento, você joga essas variáveis dentro do modelo matemático, que consegue fazer uma predição. Então, o que a gente faz com essa predição, na verdade? A gente está predizendo o que vai acontecer. Então, se o sinal entrou X e eu jogo ele dentro do modelo matemático, eu sei o que vai acontecer com o alto-falante. Se o sinal entrou Y, eu também sei o que vai acontecer com o alto-falante. E eu tomo decisões de controle antes de acontecer. Essa é a ideia. Ô, Mandiná, você é bem transparente nisso, porque se você está adivinhando o que vai acontecer, eu vou te chamar de Mandiná do Paraná. Então, eu vou compartilhar algumas telas para poder mostrar algumas das situações que esses controles conseguem fazer, e aí vocês vão ter um pouquinho de conhecimento mais dessa área. É bem complexo, né? São sistemas bastante complexos de explicar assim em pouco tempo, então eu não vou entrar em detalhes, só vou mostrar algumas telas que exemplificam um pouco, né? Essa aqui, por exemplo, então a ideia do sistema é quando você está trabalhando com baixos sinais, o alto-falante está se movimentando pouquinho, você trabalha com um processamento chamado alinhamento. Então, quando você estiver trabalhando com baixos sinais no alto-falante, eu vou trabalhar com um processo de alinhamento. Eu vou mostrar depois o que é o alinhamento. O que eu consigo fazer com o alinhamento em termos do transdutor e da caixa acústica. Porque esse processo, como ele está usando o transdutor como sensor, eu consigo saber o que está acontecendo no modelamento da caixa acústica. Então, eu consigo transferir todas as variáveis acústicas de lá para o domínio elétrico, porque eu tenho modelamento em mão, um modelamento extremamente preciso. A segunda etapa é sinais maiores, grandes sinais, eu vou trabalhar com estabilização e linearização, pois eu também vou mostrar. E uma terceira etapa, que é a sobrecarga, eu vou trabalhar com a produção. Então, vendo que o limitador conhecido nosso, ele veio aqui para cima, né? Que é a proteção do sistema. Ou seja, eu tenho várias coisas antes de acontecer o limite. O que esse sistema me permite em tempo real? Permite que eu faça isso, acompanhe isso, execute essas correções com a música tocando. Tá a música rolando, tá no meio do show e esses sinais estão sendo medidos e analisados e compensados sem fazer nada, sem parar. Não é um DSP que você programou lá na fábrica e descarregou no não. Aquilo é um trabalho feito em tempo real, real time. Isso. E quando você fala de linearização, você quer medir o seguinte, que um alto-falante, quando ele excursiona pouco, médio e muito, ele muda o seu comportamento completamente. E com essa linearização é deixar o resultado final similar em vários níveis de deslocamento aplicado. Isso, exatamente. Porque quando você sai da faixa linear e entra no não linear, os teus parâmetros de distorção sobem abruptamente. Então, o que ele consegue me mostrar assim, em tempo real? Ele consegue monitorar para mim a potência real que está sendo entregue para o alto-falante. Ele consegue monitorar a temperatura real da bobina, instantânea, porque esse sistema ele não usa o sinal do áudio para fazer isso. Existem outros tons de muito baixa frequência, com sinais atenuados, com níveis atenuados, monitorando o alto-falante para medir qual é a temperatura real do alto-falante naquele momento. Então eu consigo saber com forma muito precisa qual é a temperatura da bobina naquele momento tocando música. Então isso eu consigo fazer em tempo real. E olha o que acontece, por exemplo, quando sobe a temperatura da bobina e eu aplico mais energia no alto-falante. Essa parte de baixo aqui é a rigidez da centragem do alto-falante. Olha o quanto ela tem de variação a partir dessa movimentação. Eu consigo pegar essa variação da centragem em tempo real e jogar dentro do modelamento e tomar precauções
para que eu consiga fazer a linearização disso e a estabilização desse movimento. Então, aqui eu consigo fazer uma linearização e aqui, nesse outro gráfico que vocês estão vendo, olha o que aconteceu aqui. Quando eu comecei o deslocamento, aqui ele está usando um exemplo de um alto-falante bem pequeno, porque isso vale para qualquer transdutor. Nós estamos falando de um micro speaker, um celular, por exemplo. O deslocamento máximo do micro speaker é da ordem de 0,2 a 0,3 milímetros. Esse é o máximo, quando ele produz o máximo som. Que é o caso aqui, ó, que ele está fazendo um micro speaker. Quando eu cheguei no deslocamento máximo, o que aconteceu com a bobina? Ela saiu do centro do gap. Do campo eletromagnético. Do campo eletromagnético, isso. Ela saiu do centro. Quando eu fui para o lado negativo, ela teve uma variação negativa. Quando eu usei a compensação, que é a estabilização, chamada aqui, eu consegui trazer ela para o centro de novo. O que significa trazer essa bobina no centro do campo? Significa que, quando eu deslocar positivo e deslocar negativo, eu vou ter a mesma distância de sinal, vou ter a mesma amplitude de sinal. Se eu não tiver isso, e eu começar a deslocar a bobina para cá, olha o que acontece. O deslocamento positivo passa a ser diferente do negativo, e isso gera grande distorção. Um deslocamento assimétrico. Assimétrico. Então, eu consigo compensar isso. Coisa que você me chamou a atenção agora, falando de micro alto-falantes, isso me remete, por exemplo, às eficiências que nós encontramos em alguns alto-falantes de celulares mesmo e alguns tablets que conseguem emitir um sinal muito alto com uns alto-falantes muito pequenos. Então, muito provavelmente, tem que ter um controle violento disso, porque senão o celular, toda vez que você tocasse uma música, ele queimaria. São controles muito rígidos que tem que ter dentro para micro speaker. Então, é muito difícil, né? Então, o que o sistema faz, na verdade, é basicamente, assim, de modo bem resumido, isso aqui. Eu pego todas as variáveis instantâneas de estado do meu sistema de transitor, porque ele passou a ser o sensor da jogada, e crio um sistema não linear, porque é na região não linear, e vou espelhar isso para um sistema não linear eletrônico, que tem o modelamento do alto-falante, por isso que eu consigo fazer isso, e eu sintetizo os problemas que estão acontecendo lá. Eu faço o inverso. Aqui embaixo tem uma ideia, né? Se eu tenho uma distorção original dessa forma, eu faço uma sintetização de uma distorção similar, com inversão, para cancelar os efeitos que eu estou tendo lá. Só para ver se eu entendi. Você pega o alto-falante, desenvolve o alto-falante, coloca ele dentro de uma caixa acústica e desenvolve tudo. Aí você faz toda uma série de medições desse alto-falante dentro dessa caixa. Isso vai gerar um modelamento matemático que vai alimentar esse sistema de forma digital lá dentro do controle. E esse sistema alimentado, quando você implementar um amplificador, o sinal e tudo, ele vai usar a bobina do alto-falante como o sensor do sistema, e esse sistema manda, por exemplo, um determinado sinal, uma frequência, sei lá o que for, para ficar o tempo todo monitorando. Olha, se eu mandei 1 volt de 5 Hz para esse alto-falante e ele mudou o comportamento dessa forma, isso é porque ele aumentou a temperatura ou porque ele está de forma não linear, não simétrica. Isso vai acontecer com ele no próximo sinal, eu vou antecipar e vou alterar eletronicamente um efeito mecânico para dar linearidade ao alto-falante. É essa merda que você está falando? Exatamente isso. Tudo isso que você resumiu aí. Ou seja, os sistemas eletrônicos, eles estão conseguindo, a partir do modelamento muito preciso do alto-falante, utilizar o alto-falante como um sensor para que você tenha em tempo real as variações que estão acontecendo com o alto-falante para você corrigir essas variações. E aí, você, a partir desse mundo, você consegue fazer o que eu estava falando antes, alinhamento. Então, você consegue com isso, em vez de você ser o cara que tem que ter um vasto conhecimento e chegar basicamente no melhor resultado de alinhamento do seu duto da caixa, do seu comportamento da caixa, para ter a melhor resposta em baixa frequência e o maior ganho de baixa frequência, o sistema passa a fazer isso. Então, quando eu falo em alinhamento, o sistema passa a fazer isso em tempo real. Se o alto-falante está tendo variações, eu consigo fazer com que o sistema aprenda essas variações e vá modificando os parâmetros dentro do modelamento para que se corrija da forma que ele está variando. Então, o alto-falante, no decorrer da vida útil dele, ele vai mudando as características, pois ele é mecânico. A rigidez da aranha vai diminuindo, do cone e assim por diante. O sistema vai aprender isso porque ele está lendo constantemente o que está acontecendo com essas variáveis e ele vai jogar no modelamento que vai introduzir novos controles para compensar esse desgaste que está tendo e manter na melhor região possível. Então, eu consigo, com isso, ampliar, estender a resposta em frequência de graves, quando eu faço alinhamento, e eu consigo incrementar, eu consigo ter mais graves em baixa frequência, sem causar problema de deslocamento. Isso me leva para uma dúvida. Se durante o evento o som vai mudar, porque você está controlando o tempo todo. Isso é uma coisa que me remete. Ou
se a mudança que acontece hoje durante um show é aquela mudança que, entre aspas, estaríamos acostumados, é uma mudança que ela vai piorando a qualidade em função dessas não linearidades. Então, o que eu quero te questionar é o seguinte: será que esse controle, que é bonito, é bacana, é eficiente, ele não vai me trazer uma sensação de que o som mudou? Boa pergunta, boa pergunta. As não linearidades do sistema, tanto deslocamento, quanto de temperatura, quanto variação do transdutor hoje, já te trazem isso, em alto grau, já te trazem isso no sistema. A não ser que você trabalhe com volumes muito baixos, né, digamos, médios da capacidade, mas já te trazem isso. O sistema vai te colocar algumas variações, mas são variações trabalhadas de uma forma tão delicada que a percepção é muito suave, muito pequena. Ou seja, você está fazendo um enorme controle, está fazendo uma enorme mudança na qualidade do som, na distorção, e está tendo uma percepção de variação. Isso se eu estiver falando em termos de proteção, se ele estiver atuando como proteção já. Ou seja, se passar daqui, vai causar problemas mecânicos para o alto-falante. Eu estou falando lá no fim, né? Agora, quando você está em níveis mais moderados, isso não é imperceptível para você em termos dessa variação. Então, é que como se eu tivesse que reaprender a escutar alguma coisa com mais fidelidade. Exatamente. E é realmente isso. O Júlio está aí, o Cláudio também podem confirmar. A gente precisa reaprender a ouvir, porque é uma variação extremamente grande. Extremamente grande. E sem puxar saquismo, assim, falando do ponto de vista real mesmo, você olha, o som é diferente, mas ele é diferente com uma sensação de melhor ou de pior? Real. Fala a verdade. Eu sou suspeito a falar, então deixa o Júlio falar. Não, eu quero a sua opinião também, cara. Não, eu dou minha opinião. Não, realmente, Daniel, para fechar, depois o Júlio coloca a posição dele. No começo, assusta um pouco, porque você faz teste comparativo, você começa a comparar sistemas. AB. Fazer o AB. E aí volta aquela história do que a gente falava. O grave não tem tanta importância com a distorção, porque a gente ouve pouco e tal, e tal, e tal. Só que você começa a pegar e ouvir coisas nas músicas, ouvir detalhes nas músicas que você não ouvia antes. Você passa a ouvir as mesmas músicas que você está acostumado, que são suas referências, você passa a ouvir coisas que você não ouvia com naturalidade antes, de uma forma tão natural, que quando você compara duas fontes, então uma com e uma sem esses sistemas de controle, é absurdo, é muito diferente, a sonoridade é muito diferente. Eu não estou falando de controle nenhum agora sobre excessos. Não estou falando de fazer o papel do limítrofe. Nós não estamos falando de proteção. É isso, nós estamos falando de... Dentro do seu limite. Por exemplo, se eu pegar um sistema convencional e ouvir esse sistema dentro da região linear e também ouvir um mesmo sistema dentro da região linear com controle. Exatamente. Então, o Júlio pode dar a opinião dele aí? Dani, todo mundo, né? A diferença que você tem é que você ouve toda a mix limpa. Você tem muita distorção e distorção harmônica que você está acostumado a ouvir. Você sabe como um alto-falante soa. O alto-falante, por melhor que seja o sistema, você sabe quando o som vem de um alto-falante e quando o som sai de um instrumento. Porque ele tem uma distorção harmônica alta. E muitas vezes essa distorção ela acaba mascarando alguns tons de instrumentos. Às vezes um instrumento inteiro no mix some, né, e você já está acostumado a ouvir daquele jeito. Quando você controla a distorção do alto-falante, todos aqueles detalhes da mix aparecem. É surpreendente. E tem outra coisa, né? Que nem como você estava falando, com o passar do tempo, o funcionamento do falante vai degradando. O sistema de controle, ele previne isso, né? Imagina o seguinte, toda a suspensão do alto-falante, ele tem uma resistência mecânica ao movimento. O alto-falante vai aquecendo. Toda aquela resistência mecânica vai diminuindo. Todos os parâmetros do alto-falante, quando você liga o teu sistema e depois de meia hora de funcionamento, são completamente diferentes. Esse processamento, ele corrige essas alterações com o tempo, corrige as alterações com a temperatura. Né? Você está me falando uma coisa interessante, porque eu lembro que há muitos anos, eu sou velhinho de guerra, né? Estou falando dos anos 80, aqui 1980, 83, por aí, em que eu, se não me falha a memória nessa época, eu li um paper da JBL e um tempo depois, quando eu trabalhei em 93 no Hollywood Rock, eu pude conversar isso com o pessoal da Clair Brothers, em que eles deixavam antes do show sempre uma música tocando num certo nível, porque com aqueles amplificadores, você falou de meia potência, mas alguns amplificadores classe H e AB também podem
dissipar a maior potência na carga ou no componente, dependendo da potência aplicada, eles sugeriam deixar uma música tocando antes do show para que o alto-falante aquecesse a bobina e na hora do show, se você não tivesse aquela variação brusca de entrar com uma pancada do show com tudo frio, tudo não sei o que, e você ter problemas e uma variação rápida de sonoridade do pré-aquecimento para o aquecimento total. Então, esse pré-aquecimento, ele tornava o sistema, segundo esse paper, mais linear durante o processo de utilização, porque você já estaria dentro dessa região. E isto vale, inclusive, para as questões de impedância de alto-falante, porque se não me falha a memória, nós podemos ter um alto-falante de 8 ohms, mas que ele pode ter 20% menos de impedância naquele momento inicial, chegando a 6,4 ohms, dentro das normas, e porque ao aquecer ele vai chegar nos 8 ohms. Sim. Então me lembro desse fato da própria, um paper da própria JBL na época, que era bem interessante. Com relação à sonoridade, né, essa mudança do som, Claudinho, você tem algum comentário, algum complemento? Na verdade, o que eu falo é que a referência da gente muda, né? Porque quando, como o Adriano falou, que o ouvido acaba sendo muito burro, né? Para ouvir a distorção em baixa frequência. E eu até ouvi, até ter experiência de ouvir, então a gente faz lá, o Adriano, né, fez simulação, com e sem. Então, agora qualquer sistema pra gente tem, entendeu? Quando não tem esse circuito. Então você reaprende, você educa teu ouvido. E aquela história, né, que você tem uma referência muito boa. Cada um vai chegar um momento que vai ter essa experiência de ouvir, mas o teu patamar de referência de escutar distorção em baixa frequência realmente é setada e você começa de novo, começa a vida de novo. Tanto é que quando a gente fez os testes, você mesmo, fizemos uma transmissão meio ao vivo lá, se lembra, né? Que você pensava, poxa vida, tá saindo tudo isso de uma caixa só, né? Então, assim, o som é muito bonito, é muito bonito. E estamos falando de controle, eu vou fazer um parênteses aqui que eu preciso falar duas coisas. Primeiro, é que a maioria das pessoas que está aqui sabe que eu tenho caixa da M-Audio, da PIV para comparação, e tenho linha Versa Red, tenho Verticon, e vocês, por gentileza, Adriano, você tem papel e caneta, anotem para mim, que eu quero um par de caixas e um subwoofer já com esse controle dentro para quê? Para minha escola. E a pergunta que eu queria repassar é o seguinte, o Israel perguntou se você pode comentar se vocês usam, qual ferramentas que vocês usam de DSP, né, no caso o hardware, se é Analog Device, Shark, Sigma DSP, qual é a ferramenta que é usada? Porque essa pergunta é legal, Adriano, porque já cai naquela outra que eu tinha te perguntado sobre modelamento, controle digital, como é que é isso? Sim. Eu vou responder brevemente, só terminar de mostrar uma figura desse controle, aí eu já falo mais do DSP.